Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais a sua carreira como dev. Na aula de hoje nós vamos ver quais são as novidades e melhorias na versão 3.11 do Python, que é a nova versão que vai sair agora, dia 24/10/2022. Então nós não temos uma versão oficial ainda lançada, porque ela vai ser lançada no dia 24/10, mas nós já temos na documentação as melhorias que vão vir e nós temos versões de testes também, tá? Versões alfas, betas e etc. pra gente testar. Então eu já estou aqui na minha máquina com o meu Venv criado, com uma versão aqui do Python 3.11 de testes, ainda não é a versão oficial, que vai sair apenas no dia 24/10, mas aqui nós já conseguimos fazer nossos testes e ver aqui na documentação e testar algumas melhorias que vieram na versão 3.11 do Python, tá? Algumas melhorias muito esperadas faz muito tempo, desde o exception até as melhorias no async, dos testes groups, que a gente já estava esperando muito tempo. Temos uma nova biblioteca que é o Tomlib, modificações no math, no datetime, que a gente vai ver aqui. Então eu trouxe uma lista aqui de 7 itens que nós vamos falar aqui na aula de hoje, que eu considero os 7 itens mais relevantes aqui, que tiveram alguma modificação de fato. Claro que teve muito mais coisa, principalmente do typing, tá? O typing aqui, as modificações do typing, do tipo de self, tipos genéricos da linguagem, type dict, assim, muitas coisas novas do typing que são extremamente relevantes, mas assim, a questão do type ele é bem grande e complexa, que não daria para falar do typing junto com todas essas outras coisas, tá? Levaria mais de 30 minutos, obviamente, para a gente falar só sobre o typing. Então eu acredito que essa melhoria na versão 3.11 do Python merece uma aula exclusiva só sobre typing, com novidades que veio no 3.11 e coisas anteriores também, porque para você entender o que teve de novo no 3.11 do typing, a gente precisa entender como que o typing funciona, coisas mais complexas. Então assim, levaria mais de uma aula às vezes pra gente conseguir entender. Então assim, a parte do typing que teve na versão 3.11 eu não vou falar nessa aula. Se vocês tiverem interesse e gostarem de uma aula somente sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala: Caio, eu quero uma aula sobre o typing 3.11, que eu vou entender e vou estar trazendo uma aula específica sobre isso, que claro, vai levar um tempo muito maior da gente dividir só o typing aqui junto com todos esses outros conteúdos aqui, levaria muito tempo, tá? Então vamos começar aqui, eu coloquei em ordem de menos relevância, tá? Obviamente todos são importantes, mas aqui eu julgo que tem algumas coisas aqui que vieram no Python 3.11 que são mais importantes do que outras. Então aqui o performance seria o mais importante e o datetime o menos importante, tá? Obviamente isso aqui é uma opinião minha, tá? Você pode discordar, principalmente aqui do tom L até o performance. Todas essas 4 eu tive muita dificuldade de definir aqui quais seriam as mais relevantes, tá? Porque todas elas são modificações grandes na linguagem e que vai trazer uma diferença muito grande para nós programadores, tá? Já essas outras três alterações aqui são alterações pequenas em algumas bibliotecas ali da linguagem, mas que obviamente são extremamente importantes, tá? Claro que o typing ficaria entre esses 4 aqui de mais importantes, mas como eu já falei, a gente vai deixar para uma próxima aula completa sobre typing, caso vocês tenham interesse, beleza? Então vamos começar aqui pelo datetime, que já é muito simples, bem tranquilo. Abrindo aqui a nossa documentação, já deixei aqui o que há de novo no Python 3.11 aberto, beleza? E tenho aqui o nosso datetime também, que é as novidades que tiveram. Então, nós tínhamos aqui o from_iso_format, que era uma função da biblioteca datetime capaz de pegar uma string e transformar em um objeto do tipo datetime. Só que essa função só funcionava com alguns tipos de strings, tá? Não funcionava com praticamente todos. E hoje, atualmente, ela funciona com praticamente qualquer tipo, qualquer formato especificado no ISO 8601, que é praticamente o ISO responsável por definir os tipos e formatos de datas, tá? Então aqui, como nós podemos perceber, essa função aqui do from_iso_format, ela funciona praticamente com string simples, que nós já vimos antes. Então, 2011 do 11 do 4, ele vai pegar esse string e transformar em um objeto do tipo datetime, até operações mais complexas. Então, por exemplo, 2011 do 1104T00 2.05 2.23, ele vai transformar dessa forma. Eu não conhecia esse tipo de formato aqui utilizando 04T00, não conheço, tá, essas 3 formas. Funciona também sem o traço, então 2011 do 11 do 04 funciona. Aqui você consegue definir o time zone, por exemplo, 2011 do 11 do 4, a esse horário aqui, tal, e aqui você vai definir o mais 00 2.00. Então o horário padrão mundial é o UTC. Então nós vamos pegar o horário UTC, como a gente está adicionando 00, isso significa que nós estamos no time zone, no horário normal UTC.
que é o horário padrão do mundo, né? A gente poderia dizer assim. Se eu quero alterar esse time zone, o que eu coloco aqui? Eu coloco todo o meu horário, como a gente já viu, mais 0,4. Eu estou falando que eu estou num time zone UTC mais 4 horas. Então, porque eu coloquei aqui mais 0,4. Se eu quisesse falar UTC mais 11, UTC mais 1, UTC mais 2 e assim por diante, tá? Então, eu consigo definir a time zone colocando mais e a quantidade do horário mundial que a gente está acima. Se a gente vê no Brasil, acho que o Brasil tem 4 time zones. Time zone Brasil. Vamos ver aqui, time zones em Brasil. Aqui, beleza. Então, nós temos aqui no Acre, no Amazonas, em Brasília e Fernando de Noronha. Então, de Brasília é o horário comum do Brasil, que a gente chama de BRT. Se a gente perceber, ele é UTC-3. Então, ele é o horário padrão mundial, que é UTC-3. Então, se eu quero definir um horário com o time zone brasileiro, que seria o BR, eu colocaria aqui menos 0,3, se eu quisesse colocar um horário de Brasília. O horário, por exemplo, de Fernando de Noronha, que é o FNT, ele é UTC-2. Então, ele é o menos 2. Se eu coloco UTC-2, aqui eu vou ter o horário de Fernando de Noronha. Eu poderia falar que o Fernando de Noronha é o BRT mais 1. Se o horário de Brasília é UTC-3 e o Fernando de Noronha é UTC-2, Fernando de Noronha, consequentemente, é BRT mais 1. Então, a gente consegue ter todos esses fusos horários aqui e a gente consegue definir quando a gente for transformar uma string em um formato datetime, tá? Então, é muito importante que a gente entenda disso. Então, aqui, o Acre, se eu quiser, vai ser o UTC-5, UTC-4, UTC-3 e o UTC-2, tá? Então, a gente consegue converter strings para objetos do tipo date aqui, datetime, tranquilamente, tá? Já existia essa função aqui no Python 3.10 e anteriores, só que agora ele aceita vários tipos de dados, vários tipos de formatos de strings compatíveis com qualquer formato ISO 8601, tá? O que antes não acontecia, tá? Ok, vamos pro próximo aqui, que a gente já começa a mexer em código agora, tá? Esse aqui era o detalhe menos significativo ali que teve, que a gente vai falar hoje. Vamos para a biblioteca math, tá? Então eu vou vir aqui, o datetime aula, que eu já acho que nem vai dar exemplos direito, porque o que estava ali na documentação já é um exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui o math aula.py. E o math trouxe 3 funções pra gente. Ele trouxe o exp2, trouxe o cbrt e trouxe também o math.nan. Basicamente, são 3 funções aqui extremamente importantes para a linguagem, tá? Então, eu vou vir aqui fazer um import math. E o exp2, o que ele faz? Ele vai pegar o número 2 e elevar a x. Então, eu poderia fazer print, vou colocar x aqui. X vai ser igual a math.exp2. Ok, o valor que eu vou passar vai ser o valor que o exp2 vai elevar o número 2. Então, por exemplo, se eu passar 3, ele vai fazer 2 elevado a 3. Dando um print em x, nós vamos ter aqui, vamos rodar aqui um Python 3, mathaula.py, e eu tenho lá 8.0. Se eu coloco 10, vai ser 2 elevado a 10 e assim por diante, tá? 1024 exatamente como esperado. Então, isso aqui ajuda bastante, tá? Pra gente não ter que implementar na mão. Isso aqui é mais performático, porque é escrito através do CPython, né? Então, assim, é muito mais interessante do que a gente fosse fazer isso daqui no próprio Python, tá? Em questão de performance, em questão de facilitar pra gente não ter que implementar. Muitas vezes a gente tinha que implementar de outras bibliotecas, como, por exemplo, o NumPy, para fazer isso daqui. E agora nós temos nativamente na biblioteca math do Python, tá? Nós temos também agora o CBRT, que se vocês olharem é muito parecido com o SQRT, que seria o Squared Root, né, raiz quadrada, e agora nós temos o Cubic Root, que seria a raiz cúbica. Então, print, eu coloco um math.cbrt, e eu, por exemplo, eu quero a raiz cúbica de 10. Rodo meu código e está lá 2.15, tá? Vou até ir comentando essas linhas. Então, agora, para você fazer uma raiz cúbica, você não precisa implementar isso na mão ou buscar de bibliotecas terceiras, tá? O próprio Python já traz uma função que faz isso. Antes a gente tinha o SQRT, que traz a nossa raiz quadrada, e agora nós temos raiz quadrada e raiz cúbica internamente dentro do Python, tá? E o mais relevante de todos, que eu acho que da biblioteca math o mais importante, é o math.nan. Caio, o que seria o NAM, né? Traduzindo, seria not a number, né? Que número não existe, algo do tipo, né? Mas seria, tipo, é um tipo de dado numérico que pode ser interpretado como... Como que eu posso falar para você? É um tipo de dado numérico de um valor indefinido ou irrepresentável. A gente não consegue definir esse tipo de dado.
Então, é um tipo de dado da linguagem, só que é um dado numérico, tá? Não é uma string, não é nada do tipo. É um dado numérico, só que ele não é representável ou indefinido. Algo tipo, a gente não consegue falar qual valor que é. Caio, me dá um exemplo desse tipo de dado. Divisão por zero. Você consegue dividir por zero? Então, é um número indefinido, a gente não consegue definir esse número. Por exemplo, não estaria nas casas dos números reais, se a gente fosse falar em uma linguagem mais matemática. Por exemplo, se eu tento fazer uma raiz quadrada de um número negativo, é impossível ter esse resultado dentro dos números reais. Então, isso seria um número indefinido. Então, para que isso seria útil, por exemplo? Para quem está trabalhando com ciência de dados, isso é muito importante, está fazendo cálculos complexos. Então, a gente poderia fazer vários trabalhos aqui. Por exemplo, se eu tentar fazer um x, vamos pegar aqui um try, vou tentar um try primeiro. 2 dividido por 0. Isso aqui não vai funcionar. Então, eu daria aqui um except, exception as e se eu dar um print em x aqui, reparem no seguinte, ele vai me dar, ele não me deu, print x não, print em e aqui, e aqui eu quero comentar essa linha de código aqui, beleza. Ok. Ele vai me dar aqui que e não foi definido, que eu coloquei maiúsculo. Ok. Ele vai me dar um zero divisor error. Então, divisão por zero, não consegue. Eu não consigo fazer isso. Mas eu não quero retornar uma exceção, às vezes. Às vezes eu sei que uma divisão por zero pode acontecer e eu não quero que essa exceção aconteça. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente dar, se isso daqui estivesse dentro de uma função, uma def divide, recebe x. Então, eu vou pegar 2 e dividir por x. Então, eu coloco x. Se a exceção aqui for uma divisão por zero, o que eu faço? Eu posso dar um return math.nan, ou seja, not a number. Caso contrário, vou colocar aqui y vai ser igual a isso, e dou um return y. Agora, se eu chamo divide, vamos dar aqui um print divide de 2. Ele vai me retornar aqui 1, exatamente, 2 dividido por 2 é 1. Se eu passar 0 e tentar efetuar essa divisão por 0, ele vai me dar um math.nan. Ou seja, ele não me dá uma exceção. Ele me dá um número indefinido, um número irrepresentável, um número que eu não consigo definir, que não está nas casas dos números reais. Eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui dentro. Não é só útil para divisão por 0. Se eu tivesse aqui implementando uma SQRT, por exemplo, SQRT de x, então beleza, quero fazer a raiz quadrada de x. Como que a gente faria uma raiz quadrada aqui com Python puro? Return x elevado a 1 dividido por 2. Então aqui temos uma raiz quadrada. Se eu chamo SQRT, que é RT, de 25, por exemplo, ele vai me dar aqui 5, ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5, exatamente como esperado. Mas agora imagina o seguinte, raiz quadrada de menos 25 existe? Não dá um número real. Eu não consigo fazer isso. Então, o que eu poderia estar fazendo aqui de validação? Se x for menor do que 0, eu dou um return math.nan. Então, ele não vai passar por esse return aqui para fazer a nossa raiz quadrada. Então, quando eu rodo meu código, beleza, 25 dá, tudo bem, maior do que 0, posso fazer. Se eu tentar fazer a raiz quadrada de um número negativo, o que não é possível, ele me dá um nan, ou seja, um número não representável, um número indefinido, ou seja, e etc, beleza? Então, praticamente, do math é isso. Se vocês quiserem dar uma olhada na documentação, nós temos ela aqui, ó. Vamos pesquisar aqui por math. Então, aqui, o EXP2, CBRT e o math.nan, tá? Ótimo. Então, vamos aqui para o próximo, que agora nós vamos falar sobre o functools. Aqui já é algo bem interessante, tá? As coisas começam a ficar mais interessantes a partir daqui. Vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos criar aqui um new file. E vou definir aqui um functools underline aula.py. Não sei se vocês já trabalharam com a biblioteca functools, é excelente para a gente manipular funções da linguagem Python. E tem uma função que é o single dispatch. A gente vai pegar uma função e dependendo do tipo de dado do parâmetro que ela recebe, ela chama outra função, algo do tipo assim. E eu já vou mostrar para vocês. Por exemplo, vou vir aqui from functools import single dispatch. Method não, single dispatch. Beleza. E eu vou fazer o quê? Eu crio uma função qualquer, def, vou chamar aquela de fun e arg. Ok. Essa função vai ser um PES, ou seja, essa função não faz absolutamente nada, ela é simplesmente uma função base, tá? Poderia fazer, mas aqui nesse caso eu não quero que faça. Eu vou decorar ela com single dispatch, que é o que eu importei aqui, single dispatch,
The single dispatch. Opa. Single dispatch. Ok. Beleza, decorei ela com single dispatch. Agora eu posso falar, dependendo do tipo de dado que o fan vai receber, o que eu quero ter? Eu quero ter uma outra função, def, underline, arg, e aqui eu defino o tipo de dado. Se o arg for do tipo int, ele vai chamar essa função. Então eu posso colocar aqui um @fan, que é essa minha função, o nome da função que eu decorei com single dispatch, .register. Então, estou registrando que quando eu chamar essa função com o argumento aqui for um tipo de dado inteiro, ele vai chamar essa função. Ele vai causar o processamento dessa função. Então, 2 pontos, eu vou dar um print aqui. Então, se for um inteiro, eu coloco vou fazer uma soma. Def, vou criar uma outra função, underline também, arg. Mas agora, se for do tipo str, o que eu vou fazer? Vou dar um print. Vou colocar aqui, vou fazer uma concatenação. Ok, vou dar um @fan_register novamente. fan.register. E ok, então quando eu chamar essa função, passar esse tipo de dado, se for um tipo inteiro, ele vai executar essa função e essa daqui será ignorada. Se for str, ele vai executar essa função e essa será ignorada, certo? Então isso aqui a gente já trabalhava. Então colocar um fan aqui de 1. E vou dar um print. Ah, já está dando print lá em cima, então nem preciso. Vou dar um clear aqui. Vamos executar agora o functools aula. E ele vai mostrar que vou fazer uma soma, porque ele é do tipo de dado inteiro. Agora, se eu passar um str, ele me mostra vou fazer uma concatenação. Agora que vem o mais interessante. Eu consigo trabalhar com operadores de união. Então, se o tipo de dado for inteiro ou float, um desses tipos de dados, ele vai executar essa função. E agora, se for str ou list, ele vai executar essa outra função. E isso daqui funciona. Então, se eu colocar aqui um str, ele vai mostrar, vou fazer uma concatenação. Se eu passar um tipo de dado que seria uma lista, ele vai falar, vou fazer uma concatenação também. Se eu passar um int ou float, então 1, ele me mostra, vou fazer uma soma. 1.1, ele vai me mostrar, vou fazer uma soma também. Então, a gente consegue definir vários tipos de dados para uma função específica. Então, se for int ou float, faça isso. Se for str, list, faça aquilo. Se for dict ou JSON, faça aquilo. E assim por diante, tá? Isso daqui é um operador de união. Aí você pode até se perguntar, Caio, isso daqui funcionaria com o union do type? Funcionaria. From typing import union. E eu poderia passar aqui um union de int e float. Então, union de int e float. Isso daqui funcionaria perfeitamente. Ctrl C, vamos dar aqui um Ctrl V. str, agora aqui embaixo, str. E aqui vai ser um list, né, que a gente estava trabalhando. Beleza, executo o meu código. Eu dei um clear sem querer. E aqui ele me deu erro. Ah, tá. Aqui faltou fechar os corchetes. Ok, rodamos nosso código e falou, vou fazer uma soma, porque é um float. Se eu passo aqui uma str, ele vai fazer uma concatenação. Então, funciona dos dois tipos. Eu, particularmente, acho muito mais interessante usar o operador de união aqui, o pipe. Eu acho que dessa forma fica muito mais clean o nosso código, tá? Mas aí fica do projeto que você está fazendo, como que você já estava utilizando. Caso você já estivesse utilizando o Union antes, todo o seu código estava utilizando o Union, talvez seja mais interessante você utilizar ele. Mas eu, particularmente, acho mais interessante fazer dessa forma, tá? Nós temos aqui a especificação aqui na nossa documentação. Então, se a gente olhar aqui no functools, nós temos lá que, ó, basicamente, ele já mostra aqui tudo que eu mostrei para vocês. Aqui ele já define aqui um verbose e etc, para saber se ele vai mostrar alguns textos ou não. Mas é praticamente o que eu mostrei para vocês, ó. Ele criou uma função fan, aí ele printou o argumento aqui, etc. Ele não fez muita coisa aqui. Aí fan.register, registrou uma função, se for int ou float, e ele me manda um print aqui. Se for list ou set, ou seja, agora ele já utilizou o operador de união, ele executa essa outra função. Então, basicamente, essa daqui é a novidade do functools, tá? É excelente, a gente não precisa criar funções idênticas, repetidas às vezes, tipo, para int e para float a gente fosse fazer o mesmo procedimento, a gente não precisa repetir a mesma função agora, ajuda muito e é excelente essa modificação aqui na linguagem Python, eu acho muito importante mesmo, e assim, a partir da linguagem 3.11 a gente começar de fato a utilizar isso daqui para melhorar e nossos códigos ficarem cada vez melhores, seguindo as especificações novas do Python, tá? Então a gente não pode parar no tempo e continuar programando em Python igual a gente programava na versão 3.6 ou 3.8 e assim por diante. Então
Então é sempre bom a gente estar se atualizando nas novas versões do Python para começar a utilizar esses novos recursos, senão a gente fica estagnado e a gente não aprende novas coisas e melhorias no nosso código, certo? Então, basicamente, essa aqui era a novidade do FuncTools. Caso vocês queiram dar uma olhada na documentação, que eu segui praticamente muito próximo da documentação, tá? Tá aqui, é só vocês darem uma olhada na URL. Se vocês entrar lá no QA de novo Python 3.10, 3.11 na verdade, e pesquisar por FuncTools, vocês já encontram, certo? E vamos lá. TOML, esse daqui começa a ficar mais interessante ainda. O TOML é uma linguagem de configuração. Até então, no Python, a gente utilizava de duas formas, tá? A gente poderia utilizar o dunder_in ou a gente utilizava um .env, por exemplo, e trabalhava com o Python decouple. Para vocês que já viram minhas aulas de Django ou é aluno da Python Full, a gente utiliza muito o Python decouple utilizando um arquivo .env. Então, eu colocaria aqui new file.env. E as minhas variáveis de configuração eu deixaria nesse .env. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui senha _db, eu colocaria aqui a senha 1234 e algo do tipo. E aqui lá no nosso código Python eu importaria o decouple e etc. e buscaria esses dados, tá? O problema é que o .env não é uma linguagem tão agradável quanto o TOML. Então o TOML é uma linguagem de configuração excelente, eu acho magnífica essa linguagem. O problema é que nós não tínhamos nenhuma biblioteca nativa para fazer o parser, transformar aquele arquivo em um objeto Python ali, em um dicionário Python para que a gente tenha acesso fácil a esses dados, tá? A gente teria que utilizar bibliotecas de terceira e tudo mais. E a partir do 3.11 eu particularmente vou alterar o .env em praticamente todos os meus projetos e vou começar a utilizar o TOML, que eu acho muito mais interessante, porque agora nós temos uma biblioteca para isso. Então, eu vou vir aqui o new file, vou criar aqui um toml_aula.py, toml_aula.py, e vou criar aqui um arquivo, new file conf.toml. Então, acho que antes da gente entender a nova biblioteca do Python, a gente precisa entender um pouquinho de como que funciona esse arquivo de configuração. Então, assim, no começo ele é muito parecido com o que nós temos aqui do .env, do que a gente já trabalhou várias vezes. Então, eu poderia colocar aqui um db_name vai ser igual a Caio, por exemplo. Agora, eu quero pegar esses dados, então eu poderia colocar aqui dbname, senha, _db, vai ser igual a 1234. E aqui já começam as diferenças que nós temos do .env para o TOML. O TOML, ele é capaz de diferenciar tipos de dados. Então, eu posso colocar uma string, ele sabe que isso daqui é uma string. Se eu colocar um inteiro, ele sabe que isso daqui é um inteiro. Se eu colocar um booleano, ele sabe que é um booleano. Se eu colocar uma lista, ele sabe que é uma lista. E um float, ele sabe que é um float. Já o .env, a gente teria que fazer isso no Python. O TOML consegue diferenciar tipos de dados, tá? Então, no .env, a gente coloca tudo fora de string, porque para ele, tudo vai ser uma string. Não importa se é um inteiro, um booleano e etc. Ou a gente se resolve no parser do Python. Agora, no TOML, não. Strings ficam entre aspas. Se eu colocar isso aqui, ele sabe que é um inteiro. Se eu colocar um ponto, ele sabe que é um float e assim por diante. Então, é um arquivo um pouco mais poderoso do que o .env, tá? E nós somos capazes também de criar grupos. Por exemplo, a gente trabalha muito com API. Na nossa plataforma que a gente está criando, a gente utiliza o Panda Video. Então, o Panda Video é uma API que a gente vai subir os nossos vídeos, ele vai fazer todo o processamento. Então, o Panda Video, a gente possui, ele trabalha com o auth2, então a gente possui uma chave secreta e uma chave pública. Então, imagina o seguinte, eu quero criar aqui um grupo que seria o panda.api. Beleza. No Panda, eu tenho minha PK, minha public key vai ser igual a essa daqui. Ok. Coloquei algo aleatório aqui. Beleza. Mas agora, a minha chave secreta, se eu estou em um desenvolvimento de ambiente, ou se eu estou no meu ambiente de desenvolvimento ou no meu ambiente de produção, a chave secreta é diferente. A gente já falou sobre isso aqui nesse canal. Eu não posso colocar a mesma chave no meu ambiente de desenvolvimento, de produção e etc. Então, são chaves secretas diferentes. Ou, por exemplo, senha de e-mail, a gente nunca vai utilizar o mesmo em ambiente de produção e desenvolvimento, então a gente tem essa diferença. Então, eu poderia criar um panda.api.dev, ou seja, em ambiente de desenvolvimento, minha SK vai ser igual a isso daqui. E no meu panda.api.dev, a minha chave secreta, minha SK, vai ser igual a xxxxxxx, ou seja, .dev não, .produção, .prod. Vai ser essa daqui, então eu não coloquei. Agora, eu posso criar um arquivo aqui, toml_aula.py, que eu já criei, e nesse arquivo a gente vai manipular o nosso arquivo toml. A gente vai buscar esses dados para a gente conseguir acessar dentro do Python. Então, eu poderia fazer assim, from tomlib import, e aqui nós temos dois métodos, o load
que é para ler de arquivos, e o loads, que é para ler de strings. Então, a gente não consegue escrever nesse arquivo através da linguagem Python, tá? Esse arquivo a gente escreve manualmente, humanamente aqui, a gente define as configurações, depois a gente lê esse arquivo no Python, já que é um arquivo de configuração. E agora eu vou criar o load, já que eu vou ler de um arquivo, tá? O load simplesmente era se eu pegasse isso daqui, cadê? Se eu pegasse isso daqui e colocasse dentro de uma string do Python, se eu fizesse algo do tipo assim, ó. Cadê? Opa. Vai ser igual a isso daqui. Aí se eu fosse ler através da string, eu utilizaria o loads para fazer esse parser. Mas eu não quero, então eu quero fazer o seguinte. O if, vamos abrir o nosso gerenciador de contexto, open, e aqui eu vou colocar um conf.toml, vírgula R, a gente vai ler as toml. Cria uma variável x qualquer e vou falar load de toml. Eu vou dar um print em x. Vamos vir aqui, executar agora o nosso toml aula.py. Ah, tá, porque aqui, diferente do ponto .env, por exemplo, quando a gente vai abrir, a gente abre somente como R, essa biblioteca exige que nosso arquivo seja aberto como binário, tá? Então, RB sempre, sem o RB não funciona. Se eu executar nosso código agora, eu tenho um dicionário do Python, ou seja, dbname vai ser Caio, senha db vai ser 1234, e aqui eu tenho um contexto, panda. Aí no panda nós temos o API, onde a nossa PK é tal. Aí dentro do API nós temos o dev. O dev nós temos o SK e dentro do produção nós temos uma outra SK que eu estou aqui na frente de vocês, né? Então aqui nós temos um dicionário do Python com essa estrutura. Então, por exemplo, se eu tentar acessar aqui x na posição db underline name, nós temos o seguinte, Caio. Se eu tentar acessar aqui panda, nós vamos ter apenas os dados da biblioteca panda. Então aqui a API vai ter lá PK e dentro de PK vai ter, a gente vai ter um outro dicionário que tem PK. O PK serve para todos. Dentro de API a gente vai ter um dev, que vai ser um outro dicionário que tem o SK dentro, e nós vamos ter o prod que tem um outro SK dentro. Então panda, se eu acessar aqui a API, a gente vai ter os dados da API do panda. Então aqui PK e nós temos duas chaves secretas. Então se eu acessar API na posição PK, public key, PK, ele já me traz esse dado. Então, por exemplo, eu tô lá no arquivo de configurações do Django. Eu vou definir lá. PK public key underline panda. Vai ser igual, aí eu falo que vai ser igual a isso daqui. Ctrl X, Ctrl V. Ok. Agora eu quero definir um SK, uma secret key do panda. Vai ser igual. Agora eu faço o quê? X na posição panda, na posição API, na posição... Eu estou no meu ambiente de desenvolvimento ou de produção? Ambiente de desenvolvimento. Então, dev. E aqui na posição SK. Agora sim, eu rodo meu código e eu vou dar um print, né, nos dois. Print PK panda e o nosso SK panda também. Executo meu código e o que nós vamos ter? Aqui nós temos a nossa chave pública e aqui nós temos a nossa chave privada. Então, o TOML eu acho que é uma linguagem excelente para a gente definir configurações, tá? Os meus projetos, eu particularmente vou alterar para o TOML, eu acho mais interessante do que o .env na maioria dos casos, tá? Obviamente você não precisa alterar de tudo, o .env é excelente, é muito bom e vai funcionar para praticamente tudo que você precisar, mas eu particularmente acho essa maneira uma maneira muito mais organizada e visivelmente fica muito mais fácil da gente compreender as coisas. Então, no .env fica um monte de coisa, tipo, tudo junto, sem grupos e etc. Então é bem difícil da gente conseguir visualmente olhar o arquivo e já entender o que é o que. Aqui não, aqui eu olho e eu sei que esses dois aqui é geral, então serve para tudo. Eu sei que aqui nós temos um grupo panda.api e no grupo panda.api eu tenho duas subdivisões, o dev e o prod. Então batendo o olho eu já sei exatamente o que é de maneira muito mais fácil do que se fosse num arquivo .env, tá? Então essa daqui é a nova biblioteca que nós temos, e aqui nós temos também o método loads, né, que é praticamente a mesma coisa, só que ele funcionaria com uma string da linguagem Python. X vai ser igual a isso daqui, eu venho aqui no tom L, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, eu poderia fazer aqui um Y vai ser igual a loads de X, print Y.
E é praticamente a mesma coisa. Mas eu acredito que o load vai ser muito mais utilizado do que o loads, tá? Não faz tanto sentido você utilizar isso daqui dentro de uma string, tá? Como arquivo de configuração, o conf.toml faz muito mais sentido. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos pro próximo aqui. Ah, tá. Esqueci de mostrar na documentação, né? Cadê? Vamos pesquisar aqui por toml. Toml. Aqui. A PEP 680, caso vocês queiram dar uma olhada. Tudo isso que eu falei para vocês está aqui na PEP 680. Então, aqui como que funciona e etc. Implementação, utilização, motivação. Então, caso vocês queiram dar uma olhada nessa biblioteca, é só vocês entrarem por aqui, certo? Vamos, então, agora para o async. Então, já é uma feature bem interessante que nós temos. Vamos voltar aqui para o nosso Python, new file, async, _aula.py. E beleza. Aqui no async, nós podemos agora criar um grupo de tarefas. Então, a gente conseguia criar tarefas assíncronas, funções assíncronas no Python, que elas iam sendo executadas sem que esperasse com que a outra terminasse. Então, como que a gente poderia trabalhar aqui? Vamos vir aqui. Criar um from async import run, import sleep, que a gente vai precisar também, e nós vamos precisar do task group, que é a nova novidade. A nova novidade é meio estranho, né? Mas, primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês o async, task, vamos pesquisar por task group. Task group, aqui, beleza. Então, aqui nós temos o nosso task group, vamos entrar aqui dentro, e ele mostra toda a especificação de como que funciona aqui. Então, a gente pode criar aqui um contexto, onde esse contexto vai ser um assign, que é um ponto task group, tá? Eu chamo como eu quiser aqui, e aqui dentro desse contexto, dentro desse TG, eu posso dar um tg.createTask e coloco a task aqui dentro e vou colocando. Todas essas tasks vão ficar dentro de um grupo de tasks que são executadas de forma assíncrona. Quando todas as tasks terminarem, ele sai desse grupo. Então, o nosso código fica preso dentro de um grupo de tasks. Todas essas tasks são assíncronas, ou seja, uma não depende da outra, mas você só sai do contexto quando todas as tasks terminarem. Então, olha só que interessante, pessoal. Vamos abrir nosso VS Code aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como ele fez lá na documentação. Então, async, a gente vai criar uma função, vou chamar de main. E beleza. Aí ele cria lá um async with, né, um contexto, with, e aqui eu dou um task group. Lá na documentação ele coloca um async, um ponto task group, porque ele não importa aqui direto. Eu, como já estou importando, não preciso colocar. Um stg, e beleza, estou dentro de um contexto. Aqui dentro eu posso fazer o seguinte, tg.createTask, ou seja, dentro desse grupo de tasks assíncronas, eu posso colocar uma nova task. Então, por exemplo, poderia colocar fn1, função 1. Ok, executa essa função. Vou criar uma nova task. Então, coloco a fn1 novamente e nova task direto aqui. Ok. Isso aqui vai dar erro porque eu não tenho essa fn1. Vamos criar aqui. Então, tem que ser uma função assíncrona. Então, def fn1. Vamos colocar que ela recebe aqui x, para a gente saber qual está sendo executada. Então, print, vamos supor que é uma função para enviar e-mails. Então, eu posso colocar aqui. Enviando e-mail para x, por exemplo. E agora, eu vou dar um sleep aqui, sleep, de 2 segundos. Como isso aqui é um sleep do async, a gente precisa falar espere o sleep terminar. Então, await, beleza. Quando o sleep terminar, então a gente vai esperar com que essa função seja executada. A gente dá um print aqui, e-mail enviado para x. Ok. Fizemos isso e agora eu vou executar o nosso código. Vou dar um clear aqui para limpar a nossa tela. Clear. E agora eu vou executar aqui o nosso async aula. E beleza. Aqui não mostrou nada, tá? Eu esqueci de chamar. Então, run. Então, vamos chamar aqui, executar, através do async run. E aqui eu passo o main. Main. Abre e fecha parênteses. Perfeito. Executa esse meu código. E olha só, ele me deu erro. Ah, tá. Eu recebi x e aqui eu não passei. Então, eu vou passar 1, 2 e 3. Beleza, executei aqui. Então, beleza. Enviando e-mail para 1, enviando e-mail para 2, enviando e-mail para 3. As 3 funções começaram a executar de forma assíncrona. Perceba que a fn1 de 2 aqui não esperou a 1 terminar para começar a ser executada. As 3 começaram a ser executadas e depois as 3 foram terminadas consequentemente.
Então, a gente tem um grupo de tasks. E aqui eu vou dar um print, depois do nosso contexto, do nosso gerenciador de contexto, vou colocar aqui, todos os e-mails foram enviados. Ok. Se vou executar o nosso código aqui, um async em aula, e repare, ó, ele está enviando, não me deu o print, todos os e-mails foram enviados. Somente quando todos os e-mails foram enviados, todas as 3 tasks foram concluídas, ou seja, e-mail enviado para 1, 2 e 3, aí sim ele saiu do nosso gerenciador de contexto. Então, as funções são executadas de forma assíncrona, mas o resto do nosso código espera com que o nosso task group, todas as nossas tasks dentro do grupo sejam terminadas. Quando todas forem terminadas, aí sim ele sai do gerenciador de contexto, tá? E aqui a gente tem uma característica muito interessante, que é quando uma task gera uma exceção, todas as outras são finalizadas, ele não executa as outras. Então, por exemplo, vou criar um fn2 aqui. Um async def fn2. E a única coisa que ele faz é um race value error, por exemplo. Erro. Ok. E eu vou chamar esse fn2 aqui depois da 1. fn2. Ele não recebe nenhum parâmetro. Vou executar meu código e olha o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso terminal para a gente conseguir enxergar. Beleza? Aqui ele falou, enviando e-mail para 1, para 2, para 3. A nossa função aqui deu erro, ou seja, o nosso fn2 aqui deu erro, ou seja, nenhuma das tarefas foi concluída. Ok? Beleza. Então, a gente tem essa garantia aqui quando uma task dá erro, as outras não são concluídas. Beleza, pessoal? E aqui ele me mostra o erro e etc, tudo mais. Ótimo. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Ah, tá. Eu posso mostrar aqui. Deixa eu apagar. Não, fn1 não quero apagar, não. Aqui, beleza. O que mais que a gente tem de interessante que a gente pode trabalhar dentro do task group? Eu posso especificar que uma função vai esperar até com que ela seja finalizada para que as outras sejam executadas. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, primeiro eu quero cadastrar os usuários no sistema, aí sim eu quero enviar um e-mail para ele. Então eu vou criar uma async def aqui, async def cadastra, vai receber aqui o nome, beleza, 2 pontos. E aqui eu vou colocar um print cadastrando e o nome da pessoa. Nome. F. Vou dar um sleep aqui, await, sleep, de 1 segundo, e depois um print novamente, usuário, só um cadastrado mesmo. Cadastrado, aqui, beleza, de nome novamente. Então, imagina que aqui eu já estaria fazendo um cadastro do banco de dados, e por final essa função ia retornar um return, ia retornar o nome que ela recebeu como parâmetro. Então, eu não consigo enviar o e-mail sem saber quem que vai ser a pessoa para qual eu quero enviar o e-mail. Ou seja, eu só sei porque o nome aqui vai me retornar para quem que eu quero enviar o e-mail. Então, primeiro eu preciso executar essa função cadastra. Então, eu quero cadastrar 3 usuários no banco. Então, vou dar um Ctrl C aqui, só para a gente digitar isso aqui tudo de novo. Então, eu quero chamar aqui a função cadastra. Eu vou passar, beleza, eu quero cadastrar o Caio no banco. Eu quero cadastrar o Marcos. Opa, cadastra. O Marcos. E eu quero cadastrar o João. Cadastra. E eu vou cadastrar o João também. Ou seja, essas funções aqui, eu preciso esperar com que o usuário seja cadastrado para eu ter acesso ao nome, e aí sim eu conseguir executar aqui o envio de e-mail. Então, eu vou falar aqui, ó, N1 vai ser igual, ou seja, nome1 vai ser igual ao await. Eu falo, ó, espere essa função terminar para depois ir para a próxima. N2 vai ser igual ao await, e N3 aqui é a mesma coisa, N3 vai ser igual ao await disso daqui. E agora eu passo aqui N1, N2 e N3. N1, N2 e N3. Repare o seguinte agora quando eu executar esse meu código. Ele vai falar, cadastrando o Caio. Caio, deixa eu terminar aqui que eu mostro para vocês. Beleza. Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi o seguinte. Cadastrando o Caio. Enquanto o Caio não foi cadastrado, repare que ele não foi para o Marcos. Então, cadastrado o Caio. Beleza. Aqui ele terminou
de cadastrar o Caio. Ele cadastrou o Marcos, beleza, cadastrando, cadastrado, cadastrando e cadastrado do João. Terminou de cadastrar esses três, as próximas 3 funções começou praticamente no mesmo tempo, então Caio, Marcos e João já começou a enviar o e-mail, ok? Então ele não esperou, ou seja, a gente não colocou o await aqui nelas, certo? Então por isso, elas não precisam esperar com que uma acabe para a outra começar, então elas já começaram consequentemente, e depois todos os e-mails foram enviados para Caio, Marcos e João, que é o que a gente retornou aqui, do que a gente passou aqui, e por fim saiu do nosso task group e mostrou todos os e-mails foram enviados. Então, para quem trabalha com várias tarefas em grupo de forma síncrona, isso daqui é muito bom, vai fazer muita diferença, vai facilitar muito a vida de quem estava programando de forma síncrona, tá? Com a SGI e etc. Então, assim, isso daqui vai ser excelente, vai mudar a vida de muita gente, tá? Por isso que eu fiquei em dúvida em colocar o async aqui na frente do exception, até na frente de performance, tá? Mas assim, eu acredito que o que a gente vai ver aqui em exception é mais interessante ainda, uma modificação mais drástica, porque a gente vai mudar a forma com que a gente enxerga as exceções no Python. E questão de performance, eu vou falar, vocês vão ficar surpreendidos com o que eu vou falar daqui pra frente, tá? Em questão de performance. Beleza. Vamos pro exception. Vamos vir aqui, new file, exception, underline aula.py. Beleza. Então, desde o Python 3.10 ali, a gente já viu algumas melhorias nas mensagens de erros, e agora a gente tem uma melhoria ainda maior nas mensagens de erro. Ele vai indicar exatamente onde está o nosso erro. Ele vai colocar uma seta falando, ó, o erro está aqui. Ele simplesmente mostra na sua cara cadê o erro. Então, assim, facilita muito a nossa vida. Por exemplo, vou criar uma expressão aritmética aqui. 10 mais 5 vezes 2 dividido por 0 mais 32, algo do tipo. Se eu tentar dar um print aqui, print em x, antigamente o Python ia mostrar que o nosso erro está nessa expressão aritmética, está nessa linha 1, ou seja, nessa expressão. Já era muito bom, ele mostrava exatamente a linha do erro. Agora, é melhor ainda, na expressão aritmética, ele mostra exatamente cadê o erro. E cadê o erro? Tá aqui, ó, nessa divisão, nessa expressão. Eu não preciso procurar na linha inteira, eu já sei que tá aqui, ó. Vamos ver se é verdade? Vamos rodar nosso código, exception aula, e ele me mostra aqui, ó, tem uma setinha para mim. Ele simplesmente me mostra exatamente cadê o erro. Então, assim, fica muito mais fácil da gente encontrar os nossos erros, e essa é uma das melhorias que a gente tem no exception da linguagem. Então, se eu vir aqui no o que há de novo, repare o seguinte. Vamos subir aqui. Ele fala que nós temos aqui grupos de exceções e o exception stars, exceções com notas, e nós temos aqui também, ele já mostra aqui a localização de erros aprimoradas em tracebacks. Então aqui é o que a gente acabou de ver, ele mostra exatamente onde está o erro. O erro está aqui, o erro está aqui, o erro está aqui. Ele sublinha a linha e coloca uma seta onde exatamente está o erro. Então, por exemplo, a gente tem uma key error aqui. Então, olha só, ele vai sublinhar toda a linha e vai colocar uma seta no C, ou seja, o erro está aqui onde a gente está tentando acessar C. Você não vai ficar com dúvida. Será que é o A que não está funcionando? É o B? É o user? Não. Aqui, ó. É o C. Quando eu tentei acessar o C, que deu erro. Eu sei exatamente cadê o erro. E isso é muito bom, tá? E nós temos coisas melhores ainda quando a gente se trata de exceções, que é os grupos de exceções e o exception star. Então, o que a gente pode trabalhar aqui agora? A partir da versão 3.11 do Python que vai ser lançada, a gente pode criar o Exception Group. Eu vou chamar de EG aqui, que é como a própria linguagem chama. Então, se eu acessar aqui a PEP 254, repare que nós temos aqui, ó. Aqui ele mostra exatamente como criar. Então, a gente vai seguir essa documentação e essa PEP, tá? Para fazer esse processamento aqui na aula de hoje. Ok, eu posso criar uma Exception Group, e essa Exception ela vai contar com uma mensagem e uma lista de erros. Então, é um grupo de exceções. Por que isso daqui é importante? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai perceber por que isso é importante. Por exemplo, se eu tenho mais de um erro simultâneo que foi disparado, o Python não conseguiu. O Python só conseguia disparar um único erro por vez. Imagina que a gente está realizando um cálculo complexo, igual ele fala aqui. E nesse cálculo complexo, existe mais de um erro. Existe uma divisão por zero, existe um value erro e etc. Como que a gente vai disparar esses vários erros? Ou, por exemplo, eu estou fazendo uma requisição a vários usuários, ou a vários servidores, e etc. E cada um deles me dá um erro diferente na hora da requisição. Como que eu gero um grupo de exceções? Até então eu não conseguia fazer isso no Python. Agora eu posso considerar que o Python contém os exceptions group. Então vamos vir aqui. Eu posso criar o EG aqui como exception. Eu não preciso importar nada, tá? Exception group. Eu crio um grupo de exceções.
Então, vamos supor, exceções de... Vamos pensar aqui... Cálculos. Erros no... Erro de neurônio. Vamos supor que a gente está trabalhando com inteligência artificial, uma criação de uma rede neural, algo do tipo, a gente está implementando essa rede neural. E aqui a gente tem sempre ali um grupo de exceções que acontece quando a gente tenta realizar um cálculo em um determinado neurônio. Então, quando eu tento realizar esse cálculo e acontece uma situação XYZ, pode ser que esse cálculo gere mais de uma exceção, tenha mais de um erro dentro desse cálculo. Então, agora eu defini a mensagem e agora eu vou definir a lista de exceções. Então, por exemplo, ele pode ter um type error. Vou passar um aqui só para a gente conseguir se localizar. Então, o tipo pode estar errado, o value pode estar errado, então value error. Vou passar um 2 aqui também, e um zero divisor error. Beleza, 3. Então, se eu tiver um erro, quando eu estiver calculando o neurônio lá da inteligência artificial, eu posso ter um grupo de exceções, ou seja, eu posso ter esses 3 erros. E olha que interessante. Vamos vir aqui. Se eu der agora um print EG, vamos ver o que nós temos. Como que isso aqui vai se comportar. Vou dar um clear aqui. Beleza, ele me falou aqui erro de neurônio, então beleza, me deu o erro, me deu a mensagem que eu coloquei, e 3 sub-exception, ou seja, nós temos 3 sub-exceções ali dentro desse EG, tá? Eu posso também falar, beleza, Caio, quando eu estou calculando lá o neurônio, fazendo o cálculo XYZ, XPTO, o que acontece? Ele pode me dar esse grupo de exceções, esses 3 erros, mas tem um caso ali que ele não vai me dar esse grupo, às vezes ele vai me dar somente um value error. Então eu poderia fazer um filter aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar um type errors vai ser igual a eg.subgroup, e aqui eu passo lambda, vou criar uma função anônima aqui, e de exception is instance, se o e for, beleza, value error, se for uma instância de value error, agora, opa, aqui eu tirei um parênteses a mais. Se for uma instância de value error, permaneça. Agora, se eu conseguir printar essa exceção, vamos fazer um traceback aqui, import, para ficar melhor. Vamos dar um print, primeiramente. Print type error, a gente não vai conseguir ver de tão detalhado, mas depois a gente printa mais detalhado. Se eu executar isso daqui, tkinter, vixe, tanto de importação é essa, gente? Tudo meu VS Code importando as coisas que eu digitei errado. Ok. Aqui ele me falou, erros de neurônio, uma sub-exception. Ou seja, ele está falando que o erro foi no neurônio, exatamente como era esperado, mas ele não deu todos os erros aqui. Ele deu apenas o value error. Ou seja, nesse caso específico, naquele cálculo que eu fiz com aqueles parâmetros, ele não disparou todas as exceções do grupo, disparou apenas uma. Poderia disparar todas, mas disparei apenas uma. Isso aqui a gente pode ver de forma mais detalhada. Então, eu poderia dar um import traceback. Então, eu coloco agora um traceback. Ponto print exception. E aqui eu coloco o type error, para vocês verem como que isso aqui vai ficar de forma mais detalhada. Opa, apaguei as 2 linhas sem querer. Beleza, executo o meu código. E olha só, agora nós temos uma exceção. Qual exceção que é essa? Value error. Se eu fizesse isso daqui em EG, nós teríamos 3 exceções sendo disparadas. Ó. Então, beleza, exception group, 3 sub-exceptions. Type error de 1, que é que a gente passou aqui como parâmetro, value error e zero division error. Ou seja, nós temos 3 sub-exceções. Todo o grupo de exceções foi disparado. Então, a gente tem essa liberdade tanto de disparar o grupo inteiro, quanto de disparar partes de exceções desses grupos. Mas beleza, Caio, como que eu disparo essas exceções e como que eu vou tratar? Ou seja, se a gente tem exceção é para tratar essas exceções, senão não faria tanto sentido, né? Ok, vou deixar aqui apenas o exception. E vamos fazer o seguinte, dar um enter aqui e ok. Beleza? Deixar como na documentação deixa, para ficar um pouco mais organizado. E aqui na documentação ela mostra também, deixa eu achar aqui para vocês, que a gente pode criar exceções aninhadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma exception group. Aí aqui eu tenho lá, beleza, o nome que ele deu de one aqui e uma lista de exceções. Dentro dessa lista, a primeira exceção ele colocou foi um type error.
E ele colocou um outro exception group. Então, nós podemos ter exceptions groups dentro de exceptions groups. Ou seja, nós temos exceções aninhadas uma dentro da outra, tá? E na hora de mostrar, ele já mostra aqui, ó, de forma aninhada, de forma identada para dentro. Então, a gente pode definir aqui dentro dessa lista qualquer exceção que a linguagem Python já tem ali dentro. Type error, value error, zero divisor error. E qual que é um tipo de exceção válida a partir do 3.11? Um exception group. Então, além de definir aqui um zero divisor error, eu poderia definir um outro exception group. Então, por exemplo, dentro do erro do neurônio, eu vou ter um erro que vai ser no backpropagation. E aqui ele tem um outro conjunto de exceções que vai ser lá, por exemplo, outro value error e assim por diante. Então, isso daqui funciona, tá? Eu posso criar exceções dentro de exceções aqui dentro da linguagem. Aqui, beleza, não quero deixar esse exemplo, só queria mostrar o exemplo mesmo que isso é possível, tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, que eu acho que fica mais interessante. Ok, vamos agora para tratar isso daqui de fato, que é o que a gente realmente importa. Beleza, vamos criar aqui um try. Vou falar aqui, se 0 for igual a 0, ou seja, se acontecer alguma coisa lá tal, race gere uma exceção. Qual exceção vai ser essa? O meu exception group, então EG aqui. Ok, então se acontecer uma exceção, faça isso, else return 1. Ok, vamos dar um exception agora. Return não está dentro de uma função, né? Print x, beleza. Exception, isso aqui a gente já trabalhava, exception é z. Isso daqui a gente já viu 1 milhão de vezes. Vamos dar um print aqui. Print, deu erro, depois um print e. Ok, então 0 vai ser igual a 0 sempre, então ele vai cair sempre na exceção. Coloquei esse if só para simular que, se algo aconteceu, gere esse grupo de exceção. Ou seja, se deu erro no cálculo do neurônio, gere a exceção EG aqui, o nosso exception group. Se eu executo esse meu código, ele vai mostrar o quê? Deu erro. E eu coloquei entre aspas aqui, obviamente não vai funcionar. Vamos já limpar o nosso terminal. E beleza, ele mostrou, deu erro, e ele mostrou aqui, erros de neurônio, 3 sub-exception. Ou seja, se acontecer esse grupo de erro aqui, eu já estou tratando, colocando aqui deu erro. Mas qual que é a vantagem da gente ter um grupo de exceções? A gente pode disparar um ou vários except aqui quando a gente está dentro do try. Então, eu poderia verificar o seguinte. A partir da versão 3.11 do Python, que vem junto com o Exception Groups, pelo fato de existir o Exception Groups, nós temos o Except Star, ou seja, nós vamos meio que descompactar as exceções. Nós temos esse grupo de exceções, nós vamos dividir essas exceções. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um type error as TE, vou chamar de TE, eu vou dar um print aqui, print tipo errado. Ou seja, tratei a exceção para quando é um type error. Se eu colocar aqui um except star novamente. Agora, se for um value error as VE, de value error, vou dar um print aqui de valor errado. E se for um except de zero division error as ZDE, print não divida por 0. Ok. Agora, o que acontece? Tente executar isso daqui. Se acontecer esse grupo de exceção, eu consigo validar exceção por exceção desse grupo, por causa do except stars, que veio na nova versão do Python 3.11, junto com o exception group. Ele só existe porque não faria sentido existir ele sem o exception group. Então, se dentro desse meu grupo de exceção foi disparada uma exceção do tipo error, do tipo type error, ele mostra tipo errado. Mas se também foi disparada uma exceção value error, ele vai mostrar valor errado, e zero divisor error vai mostrar não divida por 0. Então, eu consigo cair em todos esses excepts. Então, para cada exceção que eu tinha no grupo de exceções, eu consigo tratar individualmente cada uma dessas exceções. Então, se eu executo o meu código, tá lá, tipo errado, valor errado e não divida por 0. Ou seja, eu caio em todos os excepts. Eu caí em mais de um, o que a gente não tinha no Python até então. Eu consigo validar exceção por exceção. E eu poderia, por exemplo, aqui, antes da ECG, lembra que a gente fez o lambda filter lá? Por exemplo, nesse caso em específico, tipo, se for 0 for igual a 0, faça isso. Eu poderia ter um elif aqui. Elif 1 for igual a 1, ou seja, aconteceu um outro erro lá, race de EG. Só que aqui eu não quero retornar mais o EG. Eu quero retornar o EG1, por exemplo. O que vai ser o EG1?
vai ser aquele lambda lá filter que a gente fez. Então, por exemplo, vamos criar aqui o EG1 vai ser igual a eg.subgroup, e aqui eu passo lambda e, dois pontos, isInstance. Beleza, nesse caso aqui, eu só quero o que aconteceu aqui lá no erro do neurônio muito específico, vai ser o erro apenas de value error. Ok. Agora eu dei um race de EG1. Então, vamos colocar aqui 0 vai ser igual a 1. Não, então ele vai cair no 1 é igual a 1. Quando eu executo esse erro, qual que foi o único except que aconteceu? Valor errado, que é esse daqui. Por quê? A gente filtrou, a gente selecionou os erros que aconteceram ali dentro daquele grupo de exceções. Então, nem sempre, quando eu gero a exceção de um grupo, eu preciso gerar o grupo inteiro. Eu posso filtrar, ó, eu quero que dentro desse grupo permaneça apenas o value erro. Permaneça apenas o value erro ou o type error, e o value error, por exemplo. É que para ser o E a gente teria que usar o operador OR, né? Por isso que eu falei ou, mas na verdade eu quero que mantenha apenas o value error e o type error. Então todos os outros são excluídos e assim por diante. Então a gente poderia fazer os filtros que a gente achasse interessante aqui dentro, como a gente já viu em várias outras aulas, beleza? Então assim, muito interessante isso aqui, vai facilitar muito a nossa vida e principalmente a gente tem a capacidade agora, por exemplo, vamos pegar esse type error, ou seja, um tipo errado. Agora, como falado aqui pela documentação, deixa eu abrir aqui para vocês, nós temos aqui enriquecendo exceções com notas. Isso daqui é muito útil para quem está desenvolvendo biblioteca, tá? Se você não está desenvolvendo uma biblioteca, um framework, muito provavelmente você não vai utilizar isso daqui. A não ser que você queira deixar uma nota para alguém do seu time ali, caso dê algum erro ou algo do tipo, sim, vai ser útil, obviamente. Mas principalmente, vamos dar uma olhada aqui. Beleza? Eu não estou conseguindo clicar no meu VS Code. Aí, beleza, voltou. Ok, vamos supor que caiu no type error. Eu quero criar uma nota, então eu vou dar um TE, ou seja, na minha seção, ponto addNote. E aqui eu posso colocar uma nota qualquer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza. Aqui eu poderia colocar o seguinte, o argumento, requests, espera, receber uma HTTP request, algo do tipo. Vamos supor que a gente está trabalhando com Django, criando lá o framework Django, e lá quando a gente cria um método que vai receber um request, a pessoa não passa um objeto do tipo HTTP request. Aí eu já crio essa nota, ó, o argumento request espera receber um HTTP request. Confira em nossa documentação. Então, link doc Django. Agora, quando acontecer um type error, vamos voltar aqui para o 0 igual a 0, para acontecer um type error. Olha só que interessante. Aqui eu tenho que gerar a exceção, né? Se a exceção não acontecer, ela não vai dar esse erro. Então, quando a exceção acontecer, o race, o que nós vamos ter? Um race TE. Nós vamos ter o seguinte. Beleza, ele deu lá, tipo errado, valor errado. Quando nós temos aqui o não divida por 0, ou seja, finalizou tudo, ele gerou a exceção, olha só, o argumento request espera receber um HTTP request, confira em nossa documentação e o link da documentação do Django. Pronto, fechou. Então agora isso aqui fica muito mais fácil para você que está aprendendo um novo framework, uma nova biblioteca. Se essas bibliotecas criarem notas mandando você para a documentação, você consegue aprender de forma muito mais simples. Ou se você está num erro ali, encucado com erro um tempão, fala, nossa, por que esse erro não está funcionando? Você passou 1, 2 dias. Se já tivesse um link para a documentação falando como que você deveria fazer, você não precisaria ficar todo esse tempo procurando a documentação, onde, enxergando nem na documentação inteira para achar esse problema. Já estava ali o link, uma exceção comum de acontecer para esse problema XYZ. Então, para quem está desenvolvendo framework e biblioteca, aderir às notas vai ser excelente para nós desenvolvedores, vai facilitar muito a nossa vida, certo? Então, por isso que eu coloquei os exceptions aqui como a segunda questão mais importante. Então, você viu que teve muita coisa diferente. Os exceptions groups, que é algo que a gente nem imaginava dentro da linguagem Python, porque a gente só conseguia disparar uma exceção, a gente não conseguia disparar 2 exceções por vez, tá? Então, agora nós temos grupos de exceções, nós conseguimos filtrar, nós conseguimos tratar vários excepts para exceções diferentes dentro de um grupo, nós conseguimos criar notas para exceções. Então, acho que foi uma das alterações do Python 3.11 mais significativas aqui dentro da linguagem. E agora nós temos aqui o que eu considero mais importante, que é a questão de performance, tá? E o mais incrível é que não vai parar por aqui. Em questão de performance, o Python vai evoluir muito futuramente, tá? Mas, só na versão 3.11, comparando com a 3.10, já melhorou muito. Se a gente descer aqui embaixo, aqui, ó, nós temos o CPython mais rápido. Então, algumas das coisas que foram alteradas aqui é que antes, vocês separem,
que nós tínhamos? Nós sempre tínhamos aqui um PyCache quando a gente executava o nosso código. Se vocês separarem, quando vocês estavam trabalhando lá com Django, com Python, etc., vocês iam ver lá um Dunder PyCache Dunder. Por quê? Dentro desse PyCache, ficavam os bytecode do interpretador Python. Agora não. No próprio interpretador, no próprio CPython, já tem ali os bytescodes das bibliotecas nativas do Python, das bibliotecas padrão. Então, assim, isso já facilita muito a nossa vida. E se a gente olhar em questão de performance, é claro que vai depender do que você for fazer. Se você for fazer algo que utiliza muito daquilo que foi melhorado no Python 3.11, o seu código pode ficar 60% mais rápido. Se o seu código levava 10 minutos para executar, vai executar em uns 4, por exemplo. Ou 10% mais rápido. Entre 10% e 60%. Claro que vai depender do que exatamente você está fazendo, tá? E se a gente olhar aqui mais para baixo, ó, a gente pode ver especificamente o que melhorou na linguagem. Então, por exemplo, operações binárias, x mais x, x vezes x, x menos x, ficou 10% mais rápido. Quando eu tento acessar uma determinada posição de um objeto, ali, quando eu tento utilizar o Dunder getItem, lembra que a gente falou sobre métodos mágicos? A gente teve uma aula só sobre isso aqui no canal, sobre o Dunder getItem. Quando eu tento acessar o Dunder getItem de algum objeto, ficou entre 10% a 25% mais rápido. Obviamente, isso vai depender. O setItem, que é quando você vai definir algum valor para uma posição de um objeto, ficou entre 10% a 25% mais rápido. Funções aqui internas, como len, str, etc., ficou aqui 20% mais rápido. Aqui praticamente ficou a mesma coisa, etc, tal. Carregar métodos para chamadas ficou 10% a 20% mais rápido. O atributo da loja aqui ficou 2% em PyPerformance. Sequência de descompactação, quando a gente for descompactar uma lista, uma tupla e etc., a gente vai ter 8%. Então, quando a gente recebe um args, um QArgs, ficou 8% mais rápido, tá? Então, claro que vai depender do que você for fazer. Por exemplo, se você está trabalhando apenas com compactação e descompactação, seu código vai ficar 8% mais rápido. Se está trabalhando com, por exemplo, chamadas, armazenar valores, pegar valores e etc., a gente vai ter uma performance muito maior no seu código Python. Isso daqui vai melhorar muito ainda nas próximas versões do Python, tá? Então não se preocupem, esse negócio que o pessoal fala, Python é lento e etc. Cara, não existe. O Python tá ficando muito mais rápido, ficando mais rápido do que ele já era considerada uma linguagem sim rápida. Obviamente rápida comparado com outras linguagens interpretadas, linguagens de alto nível. Se a gente for comparar Python ou qualquer outra linguagem, Java, JavaScript, com C e C++, Assembly, é óbvio que essas linguagens, por mais otimizadas que elas estejam, elas vão ser um pouco mais lentas do que C e C++, e etc, tá? Mas comparada com linguagens de alto nível, como Java e etc, C Sharp, Ruby, ou qualquer outra linguagem de alto nível, Python não é uma linguagem lenta, isso que o pessoal fala, assim, não existe, tá? Mas acredito que seja isso. Tem algumas outras alterações interessantes, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais algo que eu queira falar para vocês. Os avisos, nada muito importante, Unicode, no tkinter teve alguma leve alteração. Aqui no rastreamento a gente já viu um pouquinho, no socket, no sys nada muito relevante. No SQLite teve muita coisa, tá? Mas, assim, acho que não é interessante a gente falar sobre isso, a gente pode ter uma aula só sobre o SQLite, etc. No socket também, nada tão relevante. O pathlib teve algo bem relevante sim, mas a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Matemática a gente falou. Bloqueio, nada muito interessante. No idle, hashlib aqui ele mudou algumas formas internas, mas nada que a gente tem que se preocupar. O enum mudou algumas coisinhas também. Beleza, no resto era mais isso mesmo, a que a gente falou. Isso aqui é legal a gente falar futuramente também, o transforms das data class. Aqui é do typing, que eu falei pra vocês que eu não vou falar nessa aula. Eu acho assim, o typing é algo bem importante, a gente tem que falar sobre isso daqui. Então deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse, tá? É algo bem complexo, assim, pra gente falar. Já tem mais de 1 hora, então se a gente fosse falar de tudo que a gente falou, mais o type, a gente ia levar 2, 3 horas aqui nessa aula, que não é meu interesse, tá? Então é isso, pessoal. Assim, eu acho que uma aula de 2 a 3 horas falando de novidades do Python 3.11 não seria interessante para vocês. 1 hora que já deu aqui, eu acho até muito, tá? Eu queria fazer em menos disso, queria fazer em uns 40 minutos, mas acabou que deu um tempo maior, tá? Espero que vocês tenham ficado aqui até o final, mesmo com uma aula tão grande. E assim, para não ficar tão grande, assim, eu não acho tão interessante colocar mais o typing aqui. Então, se vocês têm interesse, deixa de verdade aqui para mim.
tô pedindo para vocês mesmo, porque é algo bem importante. Se vocês tiverem interesse, eu vou trazer, tá? É algo bem importante mesmo. Então, no Python moderno que tá vindo agora, as novas versões, eu acho muito importante a gente trabalhar com dicas de tipos, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Não se esqueçam, dia 24, não esqueça de atualizar o Python de vocês. É sempre muito bom e importante. É muito bom e importante. É sempre importante estar mantendo a nova versão do Python, questão de segurança também. Ok? Então é isso. Tô ficando sem voz já que eu não bebi água. Mas é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!